Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Mesa de Afrodite. Sabores que narram histórias, receitas que inspiram ideias. Com Simone Otto. Oi, chegamos ao 8º episódio do Mesa de Afrodite, o podcast que traz assuntos importantes de gastropolítica. Vou conversar agora com a chefe Ana Paula Brusa, que atua na gastronomia há mais de 15 anos, com foco na valorização da culinária regional brasileira, uso de ingredientes locais e sustentabilidade. Participa ativamente de eventos gastronômicos, ações sociais e projetos de harmonização alimentar. Já fez eventos como Casa Cor, Revista Vogue, jantares beneficentes, piquenique dos chefes, Expo Inter e muito mais. A chefe que tem foco em levar amor em forma de comida. Bem-vinda, Ana. Com certeza faremos um banquete nessa mesa hoje, é isso? Com certeza, e muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando contigo hoje. Então, vamos começar com uma pergunta, assim, para a gente já trazer a galera para nos ouvir. Como é possível que algo tão cotidiano quanto a comida possa carregar tantas urgências ambientais, sociais, culturais e políticas? Eu acho que a partir do momento que algo reúne pessoas, formas de entrega, de deslocamento, assuntos, isso tudo gera, digamos que, uma gastronomia política, um diálogo aberto, amplo, e que gera muitas vertentes, né? Reverbera o assunto. Então vamos começar a bater nosso papo, vou pegar alguns tópicos que tu trabalha, como a gente já falou ali na apresentação, e vamos ver aí o que sai dessa conversa, que com certeza vai estar um ótimo caldo. O que te levou a escolher ingredientes orgânicos e sazonais como base do teu trabalho? Desde o princípio, lá, quando eu ainda estudava, fazia os meus cursos, as minhas viagens, eu tinha uma preocupação enorme com a questão alimentar, de uma forma saudável, mas também de valorizar o que está próximo a nós, ao nosso local, às pessoas, aos trabalhadores. E eu também me preocupava muito com a questão do desperdício, porque ele é enorme. O tempo passa, as coisas parece que melhoram, mas a gente ainda está engatinhando muito nesta questão. Então, eu tinha muita preocupação com isso. Eu via muito desperdício, eu via o não aproveitamento de certas partes dos alimentos que são extremamente nutritivos. Eu via uma valorização exagerada de tudo que é de fora, até mesmo fora do país, sendo que nós aqui somos riquíssimos e temos pessoas que dedicam a vida, a família, a história delas para que esse alimento chegue até nós. Então, eu acho que é questão de respeito, não somente valorização, mas consciência. Eu ia te perguntar, né, sobre como tu define tua cozinha, se tem uma filosofia por trás, né, dos pratos, mas a gente já vê que tem várias, né? Essa Sim. Coisa também do deslocamento, também tem a ver com o meio ambiente, das coisas estarem mais próximas, serem mais locais. Enfim, já dá para ver que tem. Porque tu sabe que tu nem imagina a quantidade de alimentos que são desperdiçados nessas escolas, nesses estabelecimentos. No geral, é muito desperdício, sabe? E a gente está vendo, a gente tem a noção, a sensibilidade da quantidade de pessoas que necessitam tanto trabalhar, né, quanto se alimentar. Então, eu fico muito preocupada, sabe? Eu sempre busquei ter atitudes que melhorassem esse cenário. Então a gente já vê, né, que
tem como ter sustentabilidade na cozinha, além da escolha dos ingredientes, né? É uma coisa que já está, enfim, para quem tem esse lado como teu, que pensa nisso, já dá para ver que tem. Mas aí eu quero saber, então, como lidar com o desperdício na prática. Sim. Olha, eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a coisa melhora num todo, tá? E qual é o pouquinho? Eu aqui falando não como profissional, mas como consumidora, como pessoa em casa. A preocupação com o meu descarte do lixo, eu fazer a separação, como é que está o meu consumo de eletricidade, né? Será que eu consigo dar uma racionada? E aquela goteira na torneira que pinga, 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 isso causa um desperdício enorme a longo prazo. E o meu óleo, como é que eu faço? Eu coloco na pia o meu óleo, sabe? Então são vários detalhezinhos que no montante fazem muita diferença. Outra coisa, será que eu não como a casca da manga porque não pode, não é bom? Ou é porque é cultural, ou porque vem da família? Alguém um dia me disse, isso não se come. Mas eu já experimentei. E se eu experimentar e gostar? E se eu te disser que boa parte dos nutrientes se encontram na casca ou muito próximo da casca e que tu come uma fruta, um legume, uma verdura, achando que está se nutrindo e muitas vezes no descascar, tu jogou fora os principais nutrientes e vitaminas daquele alimento. Então, são essas coisinhas do dia a dia que fazem total diferença. E tem muita coisa boa que a gente pode fazer com casca, com talo, com folha, com até mesmo as punks, né, que são as plantas não convencionais alimentícias. Eu acho que é questão de se permitir, de ter a curiosidade e de experimentar. 1, 2, 3 vezes, existem várias formas, técnicas de preparo que pode te dar uma diferença boa aí no final. A gente falou no último episódio sobre as punks, porque, enfim, tem um monte de gente que não entende que realmente vai muito além do que a gente está acostumado a comer. Tu citou das cascas, da gente comer tudo, principalmente quando a gente consegue ter o alimento orgânico, porque aí realmente a gente tem ali todos os nutrientes e tudo que a gente precisa, que é bom mesmo. Mas aí eu tenho uma pergunta para ti. Dá para ser sustentável sem ser elitista? Dá para ser sustentável sem ser elitista. Sim. No dia a dia, né? Com qualquer atitude ou ação que tu fizer dentro desses exemplos todos que eu te dei, em qualquer lugar tá aí, né? A Regina Celli, do Favela Orgânica, para nos mostrar que lá na comunidade ela uniu as pessoas para pintar nas paredes receitas com ingredientes que eles têm ali, na feirinha da esquina, no ambulante vendendo. Então, existe sim, tem como. Eu estive visitando a Regina esses tempos aqui no Rio e tô louca que ela já aceitou o convite de participar, mas ainda não conseguiu. Mas, enfim, não só isso, como tem as plantações lá dentro da comunidade que ela também implementou. Tem ali, nem que seja um chá, alguma coisa tem espalhado, além das receitas nos muros. Então, enfim, tu trabalha muito tempo com isso, ela é uma grande pioneira também aí, então vale a pena mesmo a gente ver que é isso, ainda existe, tem que ter mais política pública, tem que ter, ainda bem hoje, é para ser atemporal, né? Um podcast, a pessoa poder ouvir a hora que for, mas hoje, de novo, o Brasil sai do mapa da fome. A gente tem muito a comemorar depois de 3 anos. Uma grande notícia no dia de hoje. Então, a gente só precisa, assim, que a agroecologia, que o alimento orgânico consiga chegar nessas pessoas, não só em forma de doação, né? Porque quando tem doação, beleza, elas conseguem comer. Mas quando não tem, projetos tipo da Regina tinham que estar no Brasil inteiro sendo patrocinados. Eu sempre digo isso para ela. Tem várias Reginas aí pelo Brasil. Tu poderia ser aí no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, é isso, né? E aí me conta, tu já teve algum desafio ou crítica por querer manter esse compromisso com o sustentável na tua cozinha? Com certeza, com certeza. Eu aqui no Sul, aqui em Porto Alegre, logo que eu comecei,
Eu era a única a atender com um cardápio exclusivo para veganos e vegetarianos, porque não tinha na época. Eu era a única a atender este público, né, em geral. E pelo fato de trabalhar com muitos alimentos não convencionais, no começo, alguns lugares assim questionavam e diziam: não, mas eu não vou contratar e pagar por um alimento que eu jogo fora, que é lixo, que é casca, que é sobra. Existia muito esse preconceito. Então, foi um trabalho de muito diálogo, de mostrar que era uma cultura, que era uma visão errônea. Então, foi muito diálogo, muita insistência da minha parte, muita vontade para não desistir, porque eu sempre acreditei que lá na frente as coisas iam mudar, iam melhorar, a gente ia evoluir, mas em conjunto. Então, eu tenho muito orgulho da estrada, da jornada, das escolhas que eu fiz, e eu continuo aqui, e eu não vou desistir. Eu acho que hoje a gente percebe que muitos, como eu, estamos fazendo o caminho inverso, né? A gente está voltando para o campo, a gente está voltando para a natureza, a gente quer aterrar, a gente quer pôr o pé no chão, a gente quer plantar, a gente quer ir da horta ao prato. Então, eu sinto isso vibra muito alto, assim, dentro de mim. E eu acho que a gente está chegando lá. Então, a gente sabe, né, dessa cozinha criativa que é uma base do teu trabalho, a cozinha, né, a cozinha criativa, mesmo com restrições de ingredientes, de verbas. Então, eu queria saber como é o processo de criação de um prato novo. Ele vem da feira, ele vem da memória, ele vem da escassez. Da onde tu te inspira para criar esse prato novo? Certo. Olha, eu sempre busco sugerir pratos que sejam práticos, que sejam saudáveis, que priorizem a alimentação orgânica, né, agroecológica. Porém, eu busco simplicidade, sabe? Eu não sou aquele tipo de cozinheira que gosta de enfeitar, de, por exemplo, chamar o sagu de pérolas de tapioca. Essa não é a minha cara, sabe? Gourmetizar as coisas. Não. Eu valorizo o simples, o afetivo, algo que vai te remeter a uma memória da tua família ou de quem tu ama, mas que ao mesmo tempo te surpreenda. Esse sabor eu reconheço, me remete a algo, mas está diferente. É uma criação da Ana que quer se conectar contigo de alguma maneira, ao mesmo tempo te apresentar de uma forma diferente. Então é mais ou menos por aí, sabe? Eu quero que as pessoas olhem, se identifiquem, se sintam acolhidas, se sintam em casa. Por exemplo, quando eu faço um bolo, eu sempre falo, esse bolo é como colo de vó. É isso, sabe? Que mexa com todos os sentidos, mas principalmente o amor e o respeito aos alimentos. Então, eu tinha uma pergunta aqui que falava nas avós. Eu ia perguntar se tu acredita que o futuro da gastronomia passa por voltar ao passado, ao saber das avós, as técnicas de aproveitamento delas. Amém, que assim seja, porque eu quero estar lá, com meu cabelinho branco, abraçada nas outras vós, contando a história e cozinhando para essa galera toda. Eu espero que sim, eu acredito sim. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, saiu, né, uma matéria em Nova York, se não me engano. Aqui no Brasil, eu não sei se teve algum restaurante que apostou nisso, mas apostou em ter as avós, né, no lugar de chefes, cozinhando. Tem um filme também que, enfim, fala sobre nonas, né, que também assumiram cozinhas de restaurante para dar esse afeto, né, esse lugar de família, de casa para um restaurante, né? E não essa gourmetizada o tempo todo que se tem, que é como tu falou, tem que ser pérolas de tapioca e não um bom sagu, que é o que todo mundo entende, acha que é o justo, que vai poder pagar, porque quando tu já muda o nome do alimento assim para gourmetizar, tu já põe um valor ali agregado que nem sempre condiz, porque um bom sagu pode ser 1000 vezes melhor do que as pérolas de tapioca, por exemplo, né? E eu vou te dizer, deixa eu dar uma cutucada. Eu adoro redescobrir e surpreender assim, sabe? E por baixo,
O quê? Mas isso? Pois é, tá vendo? Para que as pessoas valorizem. O pequeno, o simples, vale muito mais. E tem algum ingrediente que tu já achou que era simples ou desprezado e virou protagonista num prato teu? Teve. Tem um que é um desafio sempre para mim trabalhar, mas que ele é excelente, super versátil. O inhame. A minha pele, por alguma razão, ela tem muita sensibilidade com o inhame. Mas eu gosto de trabalhar com rituais, então eu gosto de lavá-lo, eu gosto de descascá-lo, eu gosto de trabalhar ele do início ao fim. Então eu vou, sabe? Mas é muito difícil o trato e o manuseio do inhame na minha cozinha. Eu tenho, não sei se é alergia, eu sinto muita sensibilidade nas mãos e no antebraço. Mas eu vou e faço e depois passo ali daquela fase ali e fica tudo bem. Eu gosto muito do inhame para diversos preparos. É, porque o chefe de cozinha carrega, né, essa coisa de chefe, né? Tu te colocou como cozinheira, eu me coloco também como cozinheira, mas vem aquela coisa assim, o chefe, né? O chefe de cozinha carrega esse glamour no nome, que a gente vai falar daqui a pouco sobre várias desvalorizações, inclusive essa coisa de às vezes ter que lidar com alimentos, porque às vezes é exclusividade. Eu sou vegano e vou trabalhar numa cozinha vegana. Não, nem sempre é assim. Eu não vou manipular um alimento que eu tenha alergia. Claro que, né, dependendo do grau, tu não vai poder manipular, mas às vezes é isso, é resistir ali e fazer sim, né, com que a coisa aconteça. E aí, quando, né, a gente se conhece aí há um tempo, né, de conversar, e quando eu olho muitas coisas tuas, são parecidas com a minha vida como cozinheira, né? Agora um pouco mais distante, mas assim, na comunicação com a alimentação, mas, enfim, ainda com muita coisa, assim, que foi feito. E a gente tem também a coisa do impacto social, né? Em comum, assim. E aí eu tenho umas perguntas, pô, como, por exemplo, começou a tua atuação em projetos sociais e, tipo, na enchente, tu estava à frente de um projeto muito legal de papinhas, né? Porque todo mundo lembra da quentinha para adulto, mas não lembra da papinha para criança, para o bebê. Sim. Então, Sim. e nessa época eu estava lá na comunicação da FAI, né? E eu via o restaurante, o chefe que cozinhava, enfim, buscando, né, os ingredientes. Então a gente sabia que era uma coisa incrível, assim, que estava sendo feita para oferecer gratuitamente, mas com todo carinho. Acho que já vem mudando há um tempo. O primeiro episódio do Mesa de Afrodite foi sobre cozinha solidária. E acho que já vem mudando, desde a pandemia, a coisa de não dar resto para as pessoas, e sim produzir um alimento para entregar com qualidade, com tudo que a gente faz para nós em casa, uma comida que a gente come junto, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu sempre tive a necessidade de me doar, de servir, de abraçar causas. Eu lembro que na adolescência eu fazia o que a gente chamava de zine, não sei se tu já ouviu falar, mas eram umas revistinhas com colagens, gravuras que tu escrevia ali. Então ali eu já falava de política, já falava de diversidade, já falava de alimentação e saía distribuindo, tirava xerox, saía distribuindo nas ruas. E aí, quando eu entrei na gastronomia, eu pensava assim, eu preciso fazer algo mais voltado para o meu pessoal, mas que ligue o meu profissional. E aí comecei a buscar alternativas, né? Então, de repente, dar aulas de culinária, né? Mas para crianças, porque, né? Eu acho que ali é que está o futuro de tudo, né? Então, desmistificar a ideia de que criança só abre pacote. Não, vamos fazer as crianças conhecer da onde vem o alimento e descascar e preparar. Ter autonomia. Então, aí eu comecei a trabalhar de forma voluntária na Aldeia da Fraternidade, que é uma ONG que atende crianças em situação de vulnerabilidade. E lá a gente dava as aulas de culinária para eles, falando da sustentabilidade, fazendo todo
o caminho na horta, na estufa, depois levava para a cozinha para higienizar, para preparar, e depois a gente fazia uma grande roda, conversava sobre aquele assunto, qual foi o sentimento de cada um e compartilhava do alimento. Esse trabalho eu executei durante 9 anos e eu retomei depois na pandemia. E era incrível. Eu não só ensinava, eu aprendia muito. Morro de saudade das crianças. Eu sou apaixonada por criança, por bicho, por planta. Então, foi algo assim transformador para todos nós. E hoje eu tenho certeza que milhares de crianças, principalmente desse lugar, consomem muito mais alimentos saudáveis, né? E conhecem, sabem o que é um brócolis, né? Sabem o que é uma abóbora, já experimentaram várias vezes para ter certeza se gostam ou não. Então, eu sou muito grata por um dia ter tido essa oportunidade, assim, essa vivência. Aí depois surgiu a pandemia, então eu comecei a preparar geleias, molhos, antepastos, alguma forma de estar em contato ainda com as pessoas, servindo o meu alimento, mas respeitando, né, todos aquele protocolo. E aí o que aconteceu? Eu sugeria para as pessoas que me encomendavam que eu escrevesse cartas à mão e que quando fosse entregar a geleia, a torta ou o molho, essa pessoa, por telefone, me descrevesse algo que ela gostaria de falar ou emitir, entregar para a pessoa. E comecei a escrever cartas. E aí eu chorava escrevendo a carta e me emocionava com aquilo, porque eu estava sendo uma ponte de ligação, né, de pessoas que estavam longe ou até mesmo estavam próximas, mas não podiam se encontrar. E aí isso foi bem legal também, muito legal. E o que salvou o meu negócio na época também. Eu vivi a base de venda de geleia e molho, porque era a única coisa que eu podia fazer à distância. Depois, com o desastre ambiental e a enchente, eu já trabalhava com o Marcelo lá, né, no Capincho, e tivemos essa ideia, e eu abracei na hora, me coloquei à disposição e vibrava cozinhando, muitas vezes sem água, com galão, muitas vezes sem luz, carregando caixote para cá, para lá, e foram panelões e panelões de papinhas que a gente distribuiu, sabe, em vários abrigos, em vários lugares. Eu ia pessoalmente, muitas vezes, porque eu queria entregar nas mãos, eu queria olhar para as crianças, para aquela família, eu queria conversar com eles, abraçar, sabe? Também agradeço muito por essa outra oportunidade que eu tive, assim, para mim foi um privilégio eu poder usar do meu trabalho, dos meus braços, das minhas pernas, da minha experiência para compartilhar algo bacana com as pessoas, num momento que foi muito difícil, porque, mais uma vez, eu também fiquei sem trabalhar, tive diversas dificuldades, mas eu, em nenhum momento, pensava em mim, assim, eu achava que lá na frente eu ia conseguir reconstruir, recuperar, mas que aquelas pessoas, naquele momento, tinham muito mais necessidades e urgências do que qualquer outra pessoa. A comida muda, né? Quando ela colhe, quando ela soma, quando ela transforma, dá outro sentido, né? É toda uma alimentação que não é só mastigar, engolir, tem todo um processo que, enfim, faz a diferença mesmo, né? Para quem está cozinhando, para quem está recebendo. Eu aproveito para te perguntar como tu vê a gastronomia como ferramenta de inclusão e justiça social? Sinceramente, eu acho que para começo de conversa ela funciona quando alguém, algum órgão ou alguma instituição se dispõe a ensinar, a promover cursos profissionalizantes. E aí a pessoa tem vontade, tem necessidade, enfim, são várias as razões, né, de alguém entrar para um curso. Ok, mas e depois? O que acontece? Como é que essa remuneração, como é que é essa jornada de trabalho? E esse patrão? E os colaboradores? E o local?
Existe boas práticas, manipulação de alimentos? Qual o conceito do lugar? Como é que funciona isso? É muito complicado. Isso ninguém fala. A gente não vê. A gente conversa entre nós, sentado ali num banquinho ou até mesmo no chão, com o prato na mão, no final de expediente, depois de 14, 15, 16 horas em pé. Eu que sou pequenininha, carregando peso, mexendo com diversas insalubridades, pressão de horário, de tempo, de clientes, de patrão, de meteorologia. Será que não é importante isso também? Eu acho essencial a gente falar mais sobre isso. Porque ninguém fala, principalmente agora, assim, tá um glamour, uma coisa de louco. Mas na realidade é outros 500. A realidade é bem difícil. Tu tem que amar e respeitar muito a tua profissão para te ter disposição mesmo de continuar. Ou então buscar, né, outras alternativas. Muitas vezes tenho colegas que foram embora daqui buscando mais valorização, uma remuneração melhor, uma situação, uma condição mais favorável. Mas que triste isso, né? Porque eu, por exemplo, não gostaria de ficar longe da minha mãe, não gostaria de ficar longe do meu pai, principalmente agora, né? Que ele está morando num sítio e toda vez que eu posso eu tô lá. Então, que bom seria, né, se a gente tivesse mais valorização de fato. E não é essa valorização de foto, vídeo, rede social. Não, é no bolso, sabe? Os custos estão cada vez mais altos, a realidade está bem difícil, a economia é uma loucura. Então, se a gente for falar o número de horas que a gente trabalha, todos os desafios do dia a dia que a gente enfrenta, sem contar com as condições, é muito pouco, sabe? É muito pouco o que a gente recebe no sentido de grana mesmo, de pagamento, de remuneração, para a gente ter uma vida bacana, qualidade de vida, qualidade de tempo, para a gente poder proporcionar coisas para as pessoas que a gente ama. Eu acho que está longe dessa situação ser melhor, mais positiva para o profissional da área. Eu ainda tenho, hoje, né, tô mais nessa área, já que eu tinha formação em jornalismo, né, porque meus 8 anos de bistrô, eu tinha um bistrô pequeno, né, no bairro Bonfim, Cozinha de Afrodite, que teve uma vida de 8 anos porque eu não aguentei continuar. É um gatilho para mim até hoje, porque é isso, eu trabalhava, fazia tudo sozinha, então eu trabalhava muito, muito mesmo. Teve uma época, né, que rolou legal, uma boa parte, só que aí depois vem golpe disso, golpe daquilo, a política é um golpe econômico também, não só político, e aí começa, né, a mudar, e aí as pessoas também já não têm poder aquisitivo como elas gostam de frequentar, também essa coisa, e o que tu fala é muito importante também, porque às vezes até uniforme, né, eu, dona do meu negócio, eu comprava o meu sapato de segurança, comprava, né, e mesmo assim, eu atender às vezes horas, final de semana eu não fechava, sábado e domingo eu ficava direto, de ter desenvolvido, tipo, esporão do calcânio, sei lá, sabe, umas coisas Sim. que é isso, né? A gente fica muitas horas, é insalubre, é insano. E quando te dão uma proposta de trabalho, na maioria das vezes não querem cobrir o mínimo que vale, querem te exigir muito mais, a hora extra é muito pouca. Então, tu começa, às vezes até isso, tu tem que ver teus ideais com todo o resto que está em volta, para ver se tu vai conseguir manter tudo, né? Mas aí eu já ia entrar nesse assunto sobre valores, salários, porque tem uma diferença enorme também entre os chefes homens e as chefes mulheres. Como em qualquer outra profissão, por mais que a gente já tenha andado, a gente continua muito atrás. Assim, 96% das cozinhas domésticas no Brasil são as mulheres que dominam, comandam. 7% delas chefiam os restaurantes mais renomados do país. Tanto que a gente tem uma lista de chefes homens e pouquíssimas as mulheres. A gente tem 35% afirmando ter suas capacidades profissionais questionadas por serem mulheres.
A desigualdade salarial, o efeito social, mostra que as chefes mulheres têm salários, em média, 27% menores do que dos chefes homens, mesmo desempenhando os mesmos cargos, certo? São revistas, são fontes de revistas com nome, né? Aqui de maio de 2025, eu não vou falar o nome da revista, mas aí a gente tem uma lei de 2023 que regulamenta a obrigatoriedade de transferência salarial para combater a discriminação de gênero e raça no trabalho, de CLT, né? E prevê penalidades para empresas que não cumprem os requisitos. Gente, é óbvio que várias não cumprem requisito, certo? Então, eu queria saber, assim, fora eventos, fora pensando quando tu realmente estava na cozinha de um restaurante, talvez tu tenha encontrado chefes mais justos, mas os nossos colegas, é isso que tu diz, a gente está conversando e está sempre ouvindo as demandas. Como é que foi para ti ocupar a cozinha profissional sendo mulher? Que situações difíceis tu pode me contar, assim, alguma que aconteceu, que tipo, já te fez de repente pensar se é isso mesmo, como tu falou, tu não quer ir embora, mas né, quanta gente já foi, sabe? Sim. Bom, vamos lá. Eu acho que mais uma vez a gente vai falar do que? Preconceito, daquele pensamento arcaico de que foram os homens que começaram, então eles são os melhores. O homem tem mais força. O homem não é tão família, então ele sabe separar o pessoal do profissional. A mulher é muito sensível, ela é muito emotiva. Mas e será que os homens têm tanta saúde mental para administrar pressão e demais situações do dia a dia? Olha, eu sou de experiência própria, testemunha de que não. A mulher tem muito mais força, mais resiliência. Encontrei muitos desafios, encontro até hoje, por, digamos que ter uma apresentação muitas vezes interessante para os homens e eles acharem que poderiam, né, ter um papo comigo mais, digamos, à vontade, né, ou fazer uma brincadeirinha qualquer, ou de repente me levar para sair depois do expediente. Isso sempre foi um problema, sabe, para mim. Até mesmo, às vezes, de eu ter medo de ir embora, de eu ir até o carro sozinha, por questões de assédio. Mas, claro, com o tempo, né, eu fui aprendendo a administrar, eu fui aprendendo a me posicionar, eu fui aprendendo a me fortalecer para lidar com isso e conseguir, graças a Deus, conseguir que hoje isso dificilmente aconteça. Aí depois, subestimar a força da mulher. Ela é pequenininha, os bracinhos pequenos, ela não vai dar conta. E aí tu vai lá e tu prova que sim, eu dou conta, eu não preciso falar, eu não vou dar discurso, mas eu vou lá, baixar a cabeça, vou trabalhar e vou fazer o que for necessário. Senão eu nem saio da minha cama, nem boto os pés para fora de casa. Eu quero entregar o melhor que for possível. E muitas vezes não é tamanho, muitas vezes não é força, é técnica, é vontade, é disposição. E a gente, repito, nós, mulheres, temos muito mais saúde mental e resiliência para administrar o dia a dia numa cozinha. Eu tenho certeza. Mas a gente está caminhando, boto fé que as coisas vão melhorar, mas a realidade é essa e ela tem que ser dita. Eu ia falar sobre isso, tinha aqui a pergunta falando disso, né, da mulher ser sensível, tem que ser forte, e tu já me respondeu, então acho que é isso aí. Sim. Desigualdade salarial, a gente falou, tu falou sobre também essa coisa do assédio, acho que o reconhecimento entre chefes homens e mulheres é diferente, na maioria, bastante, né, dos lugares. Então, a gente começa a se encaminhar para encerrar esse episódio. E aí eu tenho duas perguntas, assim, para o final, antes que a gente encerre, que não posso deixar de te perguntar quais são as outras mulheres da gastronomia que te inspiraram. Eu digo as outras porque tu é uma, né? Eu acho que a gente tem que se inspirar na gente também. Então, quais são as outras mulheres? Profissional ou não? Profissional ou não. Eu começo pela minha mãe e pela minha avó. Minha avó,
sempre gostou de cozinhar, veio do campo e nem escrever sabia, mas sempre quis vir morar em Porto Alegre. E lá pelas tantas ela conseguiu essa liberdade, essa independência e veio e se tornou vegetariana. E ela foi a primeira a me levar em restaurantes da época vegetarianos aqui no Sul. Então, com ela eu comecei esse caminho. Depois, minha mãe, que era proibida de trabalhar, né, que mulher tinha que ser casada e cuidar da casa e dos filhos, e mesmo sem ter muita experiência, aprendeu na prática como preparar os alimentos para nós, para os filhos, para o marido, e diariamente se dedicava, e muito, em detalhes, a coisas assim que até hoje eu lembro, sabe? De pegar e fazer o ovo, mas ter o cuidado de fazer um furinho embaixo para aproveitar a casca que a gente pintava à mão e depois recheava e eles escondiam e a gente ia procurar na Páscoa. Então, são essas coisas, sabe? Esses detalhezinhos. Depois, eu comecei a acompanhar e consumir muito conteúdo da Rita Lobo, porque ela, da maior parte desses, assim, mais conceituados, conhecidos, começou muito nova viajando por vários países e sempre defendeu o não consumo, né, dos ultraprocessados e enfim, da valorização da comida de verdade. Então, acho que ela é a mais conhecida, mas claro que nesse caminho aí de 15 anos, a Regina foi assim um grito para mim, porque eu estava aqui pequenininha, sozinha na época, e ela já gritava ao mundo e foi para fora do país levantar a bandeira de tudo que eu acreditava, de tudo que eu queria que aqui evoluísse, sabe? Então é revolução, é evolução. Eu sou apaixonada por tudo e fico muito feliz pelas conquistas dela. Então, assim, pensando rápido, são essas três. Legal. Acho que todas na cozinha do dia a dia, que é o mais diferente também hoje, porque é isso, tudo é que nem esses programas de televisão são todos muito gourmetizados, não tem ali um do dia a dia que passe numa TV aberta. Na TV fechada até tem, mas né, na TV aberta já não tem, assim. Então é legal que é uma cozinha do dia a dia, uma cozinha real. Não que às vezes não gourmetize, tipo a Rita Lobo, mas tu consegue, né, ter vários conteúdos dela que são assim mais próximos da realidade. E vamos para a pergunta final, que eu quero que tu diga, né, o que tu diria para a mulher que está começando agora e que vai fazer da cozinha seu lugar no mundo, o seu sonho realizado, o seu afeto para o outro. E está começando na cozinha profissional, correto? Isso. Olha, eu vou indicar o que eu fiz lá no começo, tá? Existem muitos desafios, a realidade é bem diferente dos sonhos que a gente tem, então eu acho que é importante tu ter o pé no chão, ao mesmo tempo se entregar de corpo e alma, mas sempre buscar ter uma economia, uma segurança, um plano B, uma carta na manga, ou até mesmo uma outra profissão, e vincular, mas não desistir nunca disso que te faz vibrar, que te faz levantar da cama, acreditar, se entregar. Durante muitos anos, e até mesmo hoje, eu administro de 3 a 4 empregos diferentes. Por quê? Porque é necessário, porque a realidade é essa, do dia a dia, e porque eu nunca quis desistir da culinária, da gastronomia, desses valores, dessas pessoas todas, porque é uma cadeia enorme, envolve muita gente boa. Então, use as ferramentas que tu tiver, trabalhe com o que for ao teu alcance. O mais importante não é onde, nem com quem, mas quem tu é, o respeito que tu está tendo pelo alimento e principalmente por quem vai introduzir ele para dentro do corpo. Nosso corpo é o nosso templo e mesmo que tu não seja formado, a gente aprende a técnica na prática, na escola da vida. Nossa, muito obrigada. Grata mesmo pela tua participação. Acho que foi um papo muito legal. Acho que tem aí bastante coisa para a galera refletir
tanto quem consome a comida como quem decide essa profissão glamurosa de chefe, de cozinheiro. Então, te agradeço mesmo. Eu queria te agradecer muito também. Tu não sabe o quanto é importante para mim poder falar. Eu estou sempre tentando, digamos que, polinizar todas essas ideias, mas ter esse alcance que agora tu vai proporcionar de atingir mais pessoas é muito gratificante, muito satisfatório e positivo para mim, sabe? Eu tenho essa necessidade, acho que de alguma maneira vai ajudar, vai auxiliar, vai, enfim, brilhar o olho de alguém. Que bom. Agradeço também Paulo e Carol por estarem no estúdio, já que eu estou aqui no Rio, gravando esse episódio aí pra gente, dentro do canal do Adjuntos Podcast Coletivo. É ali que tu encontra 4 programas bem legais para ouvir, não só o Mesa de Afrodite. E a gente encerra então esse episódio com a certeza de que a comida é afeto, é resistência, é escolha política e esse é o caminho. Grata por dividir tanto com a gente. Dali, obrigada. Adjuntos, a gente pode mais.